do acampamento que acontecerá na semana que vem. Então, nesse momento, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em João, capítulo 15, verso 11, que é a divisa do nosso acampamento, para a gente mais uma vez ler essa divisa e aprender alguma coisa da palavra de Deus para a nossa vida hoje. Então, vamos ler juntos. Está na tela, então é mais fácil, a gente pode ler junto mais uma vez. Vamos ler? Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Essa é a palavra de salvação para nós nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra está diante de nós. Que o Teu Espírito venha falar conosco, nos ensinar, nos instruir, nos guiar à Tua verdade. O Senhor falou que o Teu Espírito nos guiaria à verdade, que nessa noite Ele cumpra esse ministério nas nossas vidas, que sejamos moldados e aperfeiçoados ao caráter do Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto que Jesus está pregando e falando, na verdade, e que nós aqui vamos rapidamente extrair lições para as nossas vidas, é uma conversa muito interessante, que começa no capítulo 13, vai para o 14 e chega no 15, ainda vai para o 16, no 13, Jesus está falando, essa conversa, na verdade, é uma conversa em que ele está ali já, naquele contexto da ceia, naquele contexto daquela quinta-feira, que antecede a sexta-feira que ele seria preso e morto, né? E ali ele está preparando os discípulos para a sua despedida, porque ele ia para a cruz e tudo mais. E no capítulo 13, ele fala do amor. Ele fala, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros. No 14, ele fala assim, não se turbe o vosso coração, crede em mim, creiam em mim. E ele vai falar que ele vai embora preparar lugar. E aí Tomé pergunta, para onde você vai, não sei o que. Aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora no capítulo 15, dando continuidade ainda a essa conversa de preparação para essa despedida, Jesus começa o capítulo falando de que Ele é a videira verdadeira, e quem permanece nele, nesse versículo final que eu li, que é o 11, quem permanece em Jesus tem alegria plena. Então eu queria falar com você, rapidamente, nesses 10 minutos que me restam, sobre a plenitude da alegria em Cristo. Quem está com Cristo, quem tem um relacionamento com Cristo, quem confia em Jesus, e se você fosse, a gente pudesse ler do verso 1 até o 11, você ia ver que tudo aqui tem a ver com relacionamento, comunhão e obediência. E quem está ligado a Jesus dessa forma tem alegria. Hoje é apenas um aperitivo do que nós vamos conversar ao longo do acampamento com o pastor Carlos Elias, com o pastor André e também comigo, levando, e também os líderes que estarão também fazendo as devocionais e os grupos. Bem, a gente vive num mundo que busca felicidade. E tem gente que fala mesmo assim, vai, busque felicidade. E a Bíblia é interessante, ela não nos instiga a buscar a felicidade, mas ela nos instiga a buscar o Senhor. E a mesma palavra que nos instiga a buscar o Senhor e não buscar felicidade, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E diz que a nossa satisfação é no Senhor. Então a Bíblia sempre esteve certa, porque a felicidade não deve ser buscada, mas o Senhor é que deve ser buscado. E aqui, Jesus nessa conversa com eles, já falou de muitas coisas, e aqui ele vai mostrar para a gente algumas coisas interessantes. Primeiro que eu queria destacar é que a fonte da alegria é Jesus. Quando ele fala assim, tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós, esteja em vocês. Ele está dizendo assim, eu tenho a alegria e eu vou compartilhar esta alegria com vocês. Quem busca satisfação e alegria é preciso buscar Jesus. Jesus é a fonte de alegria. Você que é cristão, queria te avisar uma coisa que você já sabe. Jesus é a fonte de alegria. Mas às vezes a gente já sabe e vai buscar em outras coisas. Esse é um ponto que a gente precisa repensar na nossa caminhada. Você que não é cristão, queria te contar uma novidade. Você tem buscado alegria em muitas coisas, mas Jesus é a fonte de toda alegria. Uma outra coisa que eu queria que você aprendesse é que a alegria que Cristo dá, ela é completa. Olha o verso, para que a alegria de vocês seja completa. Então a alegria que Cristo dá, que Ele é a fonte de alegria, é uma alegria mais ou menos, gente? É uma alegria que acaba, fica pelo meio do caminho? Não, né? É uma alegria o quê? Completa. Então quem quer ser satisfeito, não tente ser rico, não tente ter uma boa carreira, isso tudo tem que tentar,
Mas quem buscar ser satisfeito nestas coisas, não vai encontrar satisfação nessas coisas. Ser uma boa pessoa, ser um bom cidadão que paga as suas contas, casar, ter filho, tudo isso é bonito, é importante, tem o seu propósito. Mas quem quer alegria, não busque nessas coisas, busque em Jesus, porque a alegria, a fonte da alegria é Cristo, e a alegria que Ele dá é completa, não é passageira, é eterna. Você consegue entender isso? Você ter algo que não acaba. O seu celular tem bateria e ela acaba. E às vezes quando o nosso celular acaba a bateria, a gente que já está acostumado a resolver tudo na vida pelo celular fica doido. Por quê? Como é que eu vou resolver? Aí tem que lembrar como é que era antes de ter celular, né? Antes de existir o celular. E em tudo na vida as coisas acabam. O seu carro, quando você anda de carro, o combustível acaba. Você e eu, a gente precisa se alimentar, comer e beber, senão as nossas forças se acabam. Mas a alegria que Jesus dá é eterna, não acaba. Amém? O terceiro aprendizado que eu queria passar para vocês é que a alegria, ela é um fruto também. Ela é um fruto de uma obediência. Quando Jesus está nessa conversa falando essas coisas para ele, no verso 4 ele vai mostrar isso. Olha o verso 4. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, ele diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E aí ele continua: eu sou a videira, vocês são o ramo, se vocês permanecerem em mim, eu permanecer nele, esse dará fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. E aqui, quando Jesus está falando sobre videira, ele está falando de estar ligado a ele e estar ligado por permanência e obediência. Então, ter a alegria que Jesus dá, dizer assim: eu quero ter um relacionamento com Jesus, eu quero me relacionar com Ele, eu quero buscar nele, porque eu aprendi que Ele é a fonte da alegria. Eu preciso então fazer tudo que Ele manda. Ele nessa conversa, o tempo inteiro ele está falando assim: façam o que eu estou mandando. Quem fizer o que eu estou mandando vai receber a presença do Pai, a minha presença. Eu estarei com você e você terá alegria. Jesus está o tempo inteiro falando isso. Então o segredo da alegria é primeiro entender que a verdadeira alegria em Jesus, essa alegria é completa e essa alegria é fruto de uma obediência. Terceiro ponto é esse: fruto de uma obediência. E o quarto ponto que a gente vê nessa conversa aqui com Jesus e os discípulos, é que a alegria dele, a alegria de Cristo, ela é diferente da alegria do mundo. Se você avançar no verso, no outro capítulo, no 16, se você for mais para frente, 16, quando ele vai falar do Espírito Santo, que ele vai enviar o Consolador, e a mesma conversa acontecendo, aí chega no 33, 16:33, ele diz assim: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. Então a alegria que Jesus dá é uma alegria que vence as aflições do mundo, porque ela é diferente do que o mundo propõe. O mundo propõe muitas coisas transitórias e passageiras que não resolvem os nossos problemas. No máximo, nos dá uma satisfação momentânea. O pecado tem um pouco disso, né? Mas a alegria de Jesus, ela derrota o mal que está no mundo e ela vence todas as adversidades. Então o quarto aprendizado aqui é que a alegria que Jesus nos dá, ela é diferente de qualquer alegria que o mundo pode dar. Então o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, jovem, adolescente e também responsável de adolescente que está aqui presente, nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Primeiro, busque a alegria em Cristo diariamente. Jesus, Ele tem alegria disponível para nós. E a palavra de Deus diz assim: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Devemos buscar o Senhor e a alegria que Ele tem todos os dias. Hoje eu não acordei bem. Por quê? Porque você está esgotado e você precisa renovar as suas forças no Senhor. Não adianta tentar renovar as suas forças em alguma coisa legal da vida. Alguma coisa, um entretenimento, um filme, um futebol. Tudo isso vai ter no acampamento. Mas essas coisas são divertidas, interessantes, mas não nos satisfazem. O que nos satisfaz é Jesus. Portanto, busque Jesus diariamente. Aprendeu? Anotou? Segundo, permaneça em Cristo pela palavra de Deus e na oração. Ter um relacionamento com Cristo
levando em consideração que Jesus Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos também implica o que ele falou, que ele subiria e deixaria o Consolador. Nessa mesma conversa ele falou isso. Então hoje nós vivemos o tempo em que ele subiu. E quem está aqui na terra trabalhando por nós, conosco, habitando em nossos corações, é o Espírito Santo. Agora, contar com a presença dele é contar com o ministério do Espírito Santo. Se relacionar com Jesus hoje é orar, é falar com ele por meio da oração, que é o meio do qual ele estabeleceu a nossa comunicação com ele. Orar, perseverar em oração. Paulo vai dizer, orar sem cessar. E também permanecer na palavra. A palavra de Deus, porque Jesus, inclusive, João vai dizer, Jesus é a palavra. Então quando você se relaciona com o texto sagrado, você também está se relacionando com a pessoa de Jesus, que é a palavra. A gente chama de palavra pessoa, Jesus. Então, oração e palavra. E terceiro e último aprendizado é, viva em obediência e confiança em Deus. A obediência a Cristo, queridos, não é um caminho de restrição. Não pode isso, não pode aquilo. É um caminho de adoração. Obedecer ao Senhor é escolher o caminho em que você reconhece que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que tudo vem dEle e para Ele nós dedicamos. Dedique-se ao Senhor em adoração. E concluindo o nosso sermão, a gente vive, como eu falei, num mundo difícil, com lutas e que as pessoas estão buscando alegria e felicidade de formas erradas, em coisas que não nos satisfazem. A mensagem que temos para nós hoje é que o Evangelho nos oferece a verdadeira alegria, uma alegria duradoura, eterna, que somente há em Jesus. Ele não nos promete a ausência de dificuldade. A alegria de Jesus é tão poderosa que mesmo em meio às dificuldades, você tem condições de resistir por causa desta alegria que é a nossa força. Se fosse uma alegria qualquer aí, no meio da dificuldade só ia ter choro e ranger de dentes. Mas choro e ranger de dentes está guardado para aqueles que não foram obedientes a Jesus. Para aqueles que são obedientes, é alegria, mesmo que passe no meio das tempestades. Então, para a nossa lição de hoje, para o nosso aprendizado confie na alegria do Senhor. Ele promete essa alegria de forma eterna, permanente. Nele nós temos alegria, nele nós temos força, e isso nos completa. Que a gente possa então viver, queridos, com essa certeza, e também não apenas viver com a certeza dessa alegria, satisfeitos por essa alegria, mas viver também capazes de compartilhar essa alegria às outras pessoas. Que esse seja o nosso testemunho, de pessoas que, conforme a gente viu no tema dos adolescentes, que sejam happy, que sejam felizes, alegres. Que esse seja o nosso testemunho. Que as pessoas nos vejam e vejam pessoas felizes. E possam até perguntar, por que você está feliz se não tem nada de bom para a nossa volta que justifique você estar feliz? Aí você fala, não tem aquilo que você está vendo, mas aquilo que a gente crê, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Essa é uma realidade que só quem tem fé pode ter mesmo, e essa certeza, isso é Jesus, é a alegria que Ele dá. Que a gente possa então viver permeado por essa alegria, satisfeito por essa alegria, completo por essa alegria. Que esse seja o nosso testemunho, em nome de Jesus, amém. Vamos orar?